O apóstolo Paulo é interessante, gente. O apóstolo Paulo isso é muito legal, é ver ele falar, comentar esses assuntos. Ele dizendo que ele não tem controle de si. Ele tenta obedecer às leis, mas ele não consegue. Ele tenta ser. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu procuro ser um cristão bacana 100%, mas eu não consigo. Eu não consigo. E é isso. Eu lembro que quando as pessoas. Obrigado aí. Está me dando uma dica aqui que melhorou o áudio. Obrigado. As pessoas falavam assim: você tem que ser crente mesmo, ou tem que ser. Não pode ser meia boca. As pessoas diziam, né? Olha, não pode ser um. Desculpa aí quem tem esse nome, não pode ser um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E eu ficava, meu Deus do céu, mas tem coisas que não dá, tem coisas que eu tento evitar de não fazer, mas acabo fazendo. O que está de errado? Aí eu vi algumas pessoas na igreja e não perguntava, né? Mas na minha cabeça essas pessoas estavam tudo bonitinho também, estava sendo aquele crente muito legal. Então eu tinha uma luta, eu tinha uma guerra, era uma luta dentro de mim, dizendo, poxa, mas eu não estou ficando mais assim, um crente assim, 100%. Tem hora que eu consigo vencer, mas tem hora que parece que o pecado vem e me passa a rasteira. Tem hora que eu venço o pecado, mas tem hora que o pecado vem e me vence. Tem hora que eu estou aquele crente cheio de Deus e tem um momento que eu estou parecendo só carne, uma açougue. Eu vivia nessa luta, eu vivia nessa dificuldade, nesse negócio. Poxa vida, que negócio é esse? Porque tem momento que eu estou lá nas nuvens, né? Não mexe comigo porque eu estou na unção, estou no poder, aquele negócio, mas tem momento que eu me via lá no pó da rabiola. Eu me via como aquele crente fingido, né? Aquele crente que puxa, aí eu tinha uma luta, falei, meu Deus do céu, eu quero te servir, eu quero te adorar, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, como é que é esse negócio, me ajuda aí. E eu sei que muitas pessoas também têm esse mesmo sentimento, ou já teve esse sentimento, já teve essas lutas, essas dificuldades da vida, e você já teve essa guerra espiritual, esse momento de você falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Né? Como é que vai ser a minha vida? Será que eu converso com alguém? Será que eu falo com alguém? Então, eu tinha esse negócio dentro de mim. Honestamente, eu tinha essa luta dentro de mim. E essa luta dentro de mim eu tinha e eu falava assim, poxa, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então eu vivia numa luta, numa guerra espiritual. Na minha vida mesmo, não na vida de ninguém não, na minha vida eu vivi uma guerra espiritual. Eu vivia num momento que eu falava, poxa vida, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou dando, não está dando certo. O que está acontecendo comigo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mostrar que de fato eu estou te servindo com alegria, sem precisar fingir? Eu não quero fingir. Eu quero te servir mesmo. Eu quero ser um crente, assim, muito crente mesmo. Te servir muito mesmo e não ter vergonha de te servir. Só que, eu consegui colocar aqui para mim aqui também. Só que aquela luta. Aí estava com a gente, o Padinho, né, Roberto Vasco, Deus abençoe vocês aí. É, e tinha eu tinha essa dificuldade, esse negócio, essa luta dentro de mim, de falar assim, poxa, mas eu estou fingindo, tem hora que eu tento ser um crente, eu nem faço força, eu sou aquele crente que eu falo, agora tá bom, agora a minha vida espiritual tá no nível, agora sim, agora tô na bênção de Deus. Mas tinha um momento na minha vida cristã, que eu me sentia assim um lixo.
Eu me sentia assim um zero à esquerda, como diz o meu falecido pai. Eu falava, meu pai, como é que pode? Mas nunca passou na minha cabeça assim, eu vou largar então, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar Jesus porque eu não consigo, eu vou. Não. Então, eu conversava com os meus pastores na época, estou falando isso quando eu era jovem, né? Eu conversava com os meus pastores na época, e os meus pastores, eles ficavam assim, não, você tem que orar mais, você tem que jejuar mais, você tem que consagrar mais, você tem que subir no monte, você tem que ler a Bíblia, não deixe de ler a Bíblia, lê a Bíblia toda hora, a todo momento. E aí, querido, quase que eu fiquei doido, porque uma vez eu falei assim, eu vou subir no monte. E passei uma semana nesse monte. Então eu não conseguia. Eu mesmo, era dentro de mim, não era pecado cabeludo, não era nada assim, era algo que, às vezes, uma mentira, às vezes, alguma coisa que eu fazia, um olhar, um pensar, um falar, um desejar, algumas coisas assim, né? Vinha dentro de mim, eu falava, Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim, eu não quero viver dessa forma. Aí eu conversar com o meu pastor, tá difícil demais, pastor. Como é que eu vou fazer? Aí ele falava comigo assim, olha, meu filho, a única maneira que tem é você ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Aí eu lia a Bíblia, aí eu chegava, às vezes, passava alguns meses, falava, pastor, já li a Bíblia toda. Eu passava um dia todo só lendo a Bíblia. Na minha cabeça eu sabia, entendeu? Vai, pastor, aí, pastor falando, lê de novo. Tá bom. Aí passava alguns meses depois, não muito tempo, passava alguns meses depois, pastor já li a Bíblia 2 vezes. Aí depois falou, pastor, já li 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando chegou mais ou menos umas 10 vezes que eu já tinha lido a Bíblia toda, eu falei, pastor, né? Eu já continuava lendo, mas já li não sei quantas vezes, ela toda. Eu falei, pastor, mas ainda não saiu de dentro de mim alguns desejos, algumas vontades. Aí o pastor falou, meu filho, mais vontade não vai sair nunca, só vai sair tudo na sua vida quando você for morar no céu. Algumas coisas não vai sair. Aí ele me mostrou esse texto. Eu era jovem ainda, me mostrou esse texto. Olha, você está olhando para mim, eu também sou pecador. Eu falei, não, pastor, o senhor é um homem santo. O senhor é um homem santo, o senhor é tão bom, o senhor é maravilhoso, o senhor é um pastor assim, amoroso, um pastor assim, que eu quero ser igual ao senhor. Eu falava pro meu pastor, ele falou, não queira não, meu filho. Ele falou, não queira não, meu filho. Não queira não. Eu falei, mas como que eu não posso? Eu falei, não, você tem que ser igual a Jesus. Eu falei, tá bom. Mas eu nunca consegui ser igual a Jesus. Eu nunca consegui. Isso eu estou falando para vocês, meus queridos, assim, rindo, mas é coisa séria. É coisa muito séria, porque tem muita gente que tenta aquela santidade falsa, aquela maquiagem que as igrejas cristãs, evangélicas, alguns pastores propagam e falam, e que não existe, não dá para ser. Não dá para ser. Não dá para fazer. O apóstolo Paulo mesmo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço. E eu tinha essa dificuldade grande, essa dificuldade enorme de servir a Deus. Eu falava, pô, Deus nunca vai me abençoar, porque eu estou tentando, eu estou evitando. E eu procurava nem sair de casa. Uma vez eu fui para o monte, fiquei lá uma semana no monte, só lendo a Bíblia, e sem comer, sem beber, quase que eu morri. Quase que eu morri. Aí o pastor me chamou a atenção. O pastor me chamou, eu fui parar no hospital, só para você ter uma ideia, fui parar no hospital. E lá no hospital eu tomei um sabão, como diz. Lá no hospital, o pastor me chamou num canto, lá na hora que estava lá sentado no salão, quando ele disse todo mundo. Falou, o que você está fazendo, rapaz? Eu falei, pastor, eu quero viver na santidade, eu quero ser igual ao senhor, eu quero ser uma pessoa de Deus. Às vezes vem alguns pensamentos na minha cabeça que não é de Deus. Aí às vezes eu faço algumas coisas também que não é de Deus. E eu quero eliminar isso. Eu estou pedindo a Deus para tirar. Assim, aí eu usei até uma expressão, falei, pastor, eu quero que Deus enfie a mão na minha boca, assim, vai lá e pega o meu dedão e me vira do avesso, e me faz diferente, do jeito que ele quiser. Eu falei, mas já te fez, meu filho. Você acha que Deus não está satisfeito do jeito que ele te fez?
Eu falei, não, porque ainda eu cometo alguns pecados, algumas coisas. Ele não pediu para eu falar, mas eu comecei a falar para ele alguns pecados que eu cometia. Então, filho, não tem. Aqui na terra você vai sempre cometer esses pecados e alguns outros. A sua vida sempre vai ser essa luta entre o espírito e a carne. Você, enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai conseguir ser esse 100% que você quer ser. Não tem condições. Se o homem pudesse ser esse 100%, essa pessoa que não peca, essa pessoa que não erra, essa pessoa que não tem falha, ele não precisava de Jesus. E Jesus não precisava descer, porque tinha alguém que podia viver nessa terra sem pecar, sem errar. Jesus foi o único. Foi o único. E não tem mais ninguém. E é verdade, gente. Eu falo para vocês o seguinte: eu tenho 44 anos de convertido e cada dia, cada momento é aquela luta, é aquele negócio diante de Deus, de saber quão necessário, como eu e o ser humano precisa de Deus, como nós precisamos de Jesus. E foi uma palavra desse mesmo pastor, há muitos anos atrás, que entrou na minha cabeça, assim, é claro que foi o Espírito Santo usando ele para falar ao meu coração, que falou assim, de uma forma muito forte para mim, muito direta, né, na minha mente, e que foi assim, primordial. Ele diz assim, olha filho, quando você comete qualquer tipo de pecado, você se arrepende? Eu falo, me arrependo. Eu falo, pois é, aí já é o Espírito Santo de Deus, já é o Espírito Santo de Deus falando com você, para você se arrepender, para você procurar não praticar mais, não fazer mais. E outra coisa, e esses pecados que você comete, ou esse pecado que você comete, é para dizer para você que de fato você precisa de Deus. O pecado, ele é um apontamento. O pecado, ele está apontando, dizendo, está vendo que você precisa, de fato, de Deus. Porque se você não precisar de Deus, você vai aprontar e não vai ter nenhum temor, não vai ter nenhum sentimento de culpa, não vai sentir nada. Então, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, dizendo para você, olha, está vendo que você precisa de Deus, você precisa de Jesus. E aí, esse texto do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7 de Romanos, do versículo 18 até o 17 a seguir, é interessante porque ele diz, porque eu sei que em mim, versículo 18, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Estou dizendo, eu quero fazer o bem, eu procuro fazer o bem, não, porém, efetuo. Ele está dizendo, não consigo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu o que o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo que o pecado habitava dentro dele, mas ele não se converteu. Como é que o pecado habitava dentro dele? E era essa luta que eu tinha, e essa luta que muitas pessoas da igreja têm, de ver, de sentir, e às vezes muitas pessoas desistem de servir a Deus. Muitas pessoas desistem de andar na presença de Deus, porque não conseguem abandonar determinados hábitos. É claro que se você tiver alguém muito honesto, muito verdadeiro, junto com você, do teu lado, te dando força, e que te conhece, que você possa se abrir com essa pessoa, que você possa ter essa pessoa que não vai te julgar, mas que vai te dar ânimo, vai te dar força para você conseguir vencer determinados pecados, determinadas coisas que você faz que você mesmo também não gosta, que você não quer fazer. Eu sei que é isso que vai acontecer. Agora, dizer para os nossos pessoas novas na igreja que quando Jesus entrou dentro dele, apagou, eliminou, passou a borracha
nos pecados, que ele não tem mais pecado, é um pecado. Porque a própria palavra já diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, é um pecador, porque mentira é pecado. Então o pecado está dentro do ser humano, o pecado vive dentro do ser humano. E você vive naquela luta, igual o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu quero, mas eu não consigo. Eu tento fazer o bem, mas eu não consigo. Isso não quer dizer para você se conformar, não é isso. Eu não estou dizendo aqui para você, então eu vou me largar, eu não vou. Não, mas é uma guerra, é uma luta diária. É uma luta de todos os dias, de todos os momentos. Você colocar na tua cabeça que você sempre, todos os dias, você precisa melhorar. Você precisa ser uma pessoa diante de Deus, não diante do pastor, não diante de igreja, não para o outro, mas para você mesmo. Você fala, eu não quero isso, porque isso me prejudica, isso me entristece. E se te entristece, imagine, entristece Deus também. Entristece Deus também. Então são essas coisas que precisam ser ditas para os nossos jovens, porque tem muitos jovens, muitas pessoas que estão não indo mais para a igreja, porque eles querem, de fato, servir a Deus, mas foi ensinado para eles que tem um crente Raimundo, né, um pé na igreja e outro no mundo, aquele crente que gosta do mundo e gosta da igreja, e que fica lá pecando e depois também dentro da igreja. Mas acontece, meu querido, é que nós, de fato, o que nós devemos entender é que nós precisamos de Deus. É que o ser humano precisa de Deus. E os nossos jovens, os nossos membros, os nossos irmãos precisam ter essa consciência de que quando cometer qualquer coisa que desagradou o Espírito Santo de Deus, desagradou Jesus Cristo, desagradou a Deus, dobre o seu joelho, peça perdão, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, peça que o Espírito Santo de Deus tire essa angústia, tire essa coisa de você e faça que você possa vencer essa etapa. Uma coisa é certa, eu já venci vários tipos de pecados que hoje eu não cometo mais. Várias coisas pecaminosas que eu fazia e hoje eu não faço mais. Eu já consegui eliminar, mas aparecem outras e vem vindo outras. Por exemplo, eu era muito nervoso. Por incrível que pareça, eu era muito nervoso. Eu era muito nervoso, impaciente. Eu não tinha paciência nenhuma. Assim, eu era uma pessoa que não tinha nem um pouco de paciência. E as pessoas vinham com determinada coisa aí, com ignorância, eu rejeitava, não dá, vai para lá, e xingava, e não falava palavrão, porque eu nunca fui de falar palavrão, mas xingava a pessoa e mandava a pessoa para lá, e soube para lá, não vive na minha vida, tchau para você, não preciso de você não precisa de mim, toca a sua vida para lá e eu para cá. Eu era uma pessoa que era, assim, honestamente, eu era muito impaciente, muito grosso, muito grosso. Eu não tinha papo na língua, vamos dizer assim, eu não tinha segurança, minha boca não prendia, eu falava tudo que vinha na cabeça, na boca para falar, eu não queria nem saber. Eu era aquele sincerão. Por incrível que pareça, eu era aquele sincerão. Falou, levou. Aqui eu não levo desafio para casa. Mas eu fui percebendo que ao tempo, Deus foi me ajudando a controlar esses impulsos. O Espírito Santo de Deus começou a me dar esse domínio próprio. Existem coisas que você precisa aprender, você precisa domar. Existem coisas que você precisa pedir ao Espírito Santo que te ajude a controlar, a ter esse domínio próprio. E esse domínio próprio, ele faz, então, uma mudança nessa sua vida, desse jeito de ser. Eu te falo com experiência própria, também acontecia comigo. E é importante eu dizer a você de que Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. Deus, ele ama você. É tanto que te ama que ele enviou o melhor que ele tem para mim, para você e para nós. A Bíblia diz que Deus deu o seu único filho para vir aqui nessa terra para morrer
no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Ele morreu por causa dos nossos pecados, da nossa morte. Ele morreu a nossa morte, a verdade é essa, ele morreu a nossa morte. É você reconhecer isso, é você entender isso, que ele morreu para que você não fosse condenado. Essa luta interior, essa luta que você tem dentro de você, essa guerra que você tem dentro de você só pode vencer com Deus. Você só pode vencer com o Espírito Santo de Deus. Você só pode vencer com a graça de Deus. É quando você reconhece esse cuidado de Deus. É quando você entende que você não vai lutar mais contra você mesmo. A tua luta é contra a carne, contra o diabo, contra o mundo. Não é assim que a Bíblia diz. Ela diz que a nossa luta é contra o quê? Não é carne nem sangue. A nossa luta é contra os principados. Então, o que o diabo quer colocar na tua cabeça? O que o inimigo quer colocar na tua mente? É que como você, às vezes, não consegue ser aquela pessoa boa, aquela pessoa que os outros olham para você e que você só tem coisas boas, aí você fala, não posso ser crente, não posso servir a Deus. Então você pode. Você pode, é justamente para você que mesmo que você pode. Por que você pode? Você pode porque Deus veio foi para os doentes. Deus veio foi para para os pecadores. Se você é um pecador, você precisa de Deus. Eu tenho falado isso lá na igreja e vou continuar falando, porque eu percebo a angústia de algumas pessoas dentro da igreja ou fora da igreja, dizendo, eu não vou lá para a igreja porque quando eu for lá para a igreja eu quero, de fato, estar limpo de tudo. Você não vai conseguir nunca. Se alguém está esperando servir a Deus só quando não estiver fazendo nada de errado, nunca vai conseguir servir a Deus. Nunca, nunca vai conseguir. Olha o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Eu li para você aqui. Ele diz assim, olha, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e sim o pecado que habita em mim. Ele está dizendo, pecado habita em mim. Enquanto nós vivemos nessa terra, pecado está dentro de nós. O pecado vive dentro de nós, vive dentro de mim, dentro de você. Não é para você se conformar, não é isso que eu estou dizendo. Você sabe que não é. Mas é para você clamar por misericórdia ao Espírito Santo de Deus e pedir que Ele ajude você. É você procurar em outra pessoa que já venceu essa etapa, esse mesmo pecado que você comete e ver como que ele conseguiu sair dessa. Você vai perceber que não foi fácil largar várias coisas. O vício, vamos pegar aqui como um vício. Gente, não tem uma coisa tão difícil assim. Eu já vi muitas pessoas falar assim, olha, beber bebida alcoólica é mais fácil largar do que largar o cigarro. É como um escravo, escravo. É muito difícil. Não sei quantas vezes a pessoa tentou parar de fumar, parar de fazer determinadas coisas e não consegue. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que olhar isso, de fato, você olhar para Deus e falar, não, é por isso que eu preciso de Deus. É por isso mesmo que eu preciso de Deus, porque eu não consigo de mim próprio resolver os meus problemas. Eu não consigo eliminar, eu não consigo. A Bíblia diz que nós já somos pecadores. Deus olhou do céu, não viu e não vê um justo sequer. E não há um justo sequer. Não há um homem na face da terra que vive uma vida sem pecado. Pode ser que alguém já evitou e evita constantemente, vive uma vida de santificação. É isso que a gente precisa. Santificação é um processo contínuo. Santificação é um processo todos os momentos, todos os dias eu preciso viver essa santificação, buscar a Deus e pedir a Deus e clamar a Deus. Porque se de fato pudesse o próprio homem eliminar todo o pecado, quem estava dentro da igreja nunca ia sair, nunca ia abandonar, nunca ia pecar. E não é verdade. Você vê pastores pecando, você vê membros pecando, presbíteros, diáconos, missionários.
Enfim, você vê, o ser humano ele peca. Porque o pecado já está em nós, o pecado já vive em nós, já dominou, já controlou o nosso corpo, já controla a nossa vida. Nós não sabemos viver sem o pecado. A verdade é essa, o pecado já vive dentro de nós. Nós não sabemos, não sabemos como tirar. Não é um caroço que está aqui, ou um mal que está aqui, que a gente tira. Não é um dedo que a gente tira, um braço que a gente tira, não é isso. Não está, não é coisa física, é coisa espiritual. É isso que as pessoas precisam entender. São coisas espirituais. É uma desobediência a Deus. É uma desobediência à vontade de Deus. Deus nos chamou para ser santo. Deus nos chamou para viver nele. Mas nós escolhemos a viver em nós. Lá no Jardim do Éden, o homem quis viver a sua vida, ser autônomo. E é assim que a gente está ainda hoje. Ninguém entrega-se para Deus 100% e diz assim, agora eu não tenho mais pecado, agora eu não cometo mais pecado. Agora eu não faço nada de errado. Eu não conheço uma pessoa. Se existe alguma pessoa assim, por favor, eu quero conhecer. Uma pessoa que, depois que aceitou Jesus, nunca mais pecou, nunca mais errou. Eu conheço, sim, pessoas que já aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, pecou, mas sentiu na sua alma a tristeza, a angústia porque pecou. Aí já é o Espírito Santo trabalhando na vida dele ou dela, dizendo, está vendo, filho, que você precisa de fato de mim? Então não precisa largar a igreja. Não precisa largar a Jesus por causa disso. Tem gente que fala assim, eu vou largar Jesus, eu vou lá para o mundo porque eu não consigo. Você não precisa fazer isso. E é por isso mesmo que você precisa de Jesus. Mas eu posso garantir para você que um dia, não aqui nessa terra, o seu corpo vai ser transformado. Você vai ser mudado. E quando esse corpo for transformado, esse corpo corruptível, aí eu tenho certeza que você nunca mais vai pecar. Quando você estiver com Cristo, quando você morar com Ele, quando você for levado ao céu, quando Jesus arrebatar sua igreja, aí eu tenho certeza que você não vai cometer mais nenhum pecado. Agora, uma coisa eu digo para você, se você comete pecado, vai cometendo pecado e não há nenhum tipo de arrependimento, aí você está com um problema seríssimo. Se você comete pecado e não cai uma tristeza dentro de você, uma angústia dentro de você, tem alguma coisa errada, porque o Espírito Santo de Deus ele não está falando com você. E é isso que, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, ele fala com você o que de errado você cometeu, o que você precisa corrigir, o que você precisa esforçar, que você precisa pedir ajuda, que você precisa orar e falar com Deus, ser honesto com Deus, e pedir Ele ajuda, e pedir que traga pessoas que possam te auxiliar, te ajudar a você a crescer nesse sentido, para te ajudar. Aí vale as denominações, aí vale a congregar entre irmãos, para um ajudar o outro. Então, quis falar isso com você agora. Obrigado a todos vocês que entraram aqui. Eu estava aqui tentando fazer uma gravação com um aparelho aqui, mas não deu certo. Mas aproveitei então para fazer isso aqui. Muito obrigado. Espero que você entenda. Deixe o seu comentário aí. E vamos conversar. Vamos conversar, vamos ajudar um ao outro. Um ao outro ajudou e seu companheiro disse, ser forte. Vamos ajudar uns aos outros. A Bíblia diz que aquele que é mais forte ajuda a carregar a carga daquele outro. Suportar eles uns aos outros. Suportar. Colocar um suporte. Estar como uma muleta para ajudar o outro. Não está conseguindo, vamos ajudar um ao outro. Se a gente fizer isso, a gente vai servir bem a Deus. Eu te ajudo nas suas fraquezas, você me ajuda nas minhas fraquezas. E juntos, um ajudando ao outro mutuamente, nós vamos ser um bom cristão e servir a Deus com muita alegria. Beijo no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.